Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Érica, estou aqui hoje para apresentar para vocês mais uma ferramenta de comunicação que é o nosso canal no YouTube. Para quem já acompanha o nosso blog, o canal também vai tratar sobre decoração, sobre arte, sobre faça você mesmo e vai ser uma ferramenta de comunicação mais próxima, mais interativa, para que vocês possam participar, enviar dúvidas, sugestões de temas, para nós podermos abrir o leque sobre decoração, levar mais informações, enfim, contribuir e aprender um pouco mais, né, sobre esse tema que muita gente gosta, eu especialmente gosto bastante, e conto com a colaboração de vocês. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. E para começar hoje, nós já vamos falar sobre um tema que agrada as mamães e as futuras mamães também. Nós vamos falar sobre o planejamento de um quarto de bebê. Então vamos começar falando das dúvidas, das principais dúvidas das mamães de primeira viagem, de segunda viagem, de terceira viagem, que é esse planejamento, né? Por onde começar? O que eu faço primeiro? São muitos itens para se providenciar, a gente tem que pensar não só no conforto do quarto em si, mas em todo o enxoval, em nome do bebê, enfim, não vamos entrar nesse mérito. O nosso papel aqui é realmente tentar aproveitar o espaço para ajudá-las, né, a pensar melhor e planejar melhor esse espaço tão gostoso, esse espaço tão especial na casa, né, para esse hóspede tão especial, tão esperado. Então, gente, nós não podemos esquecer o primeiro ponto, antes de mais nada, nós precisamos pensar na necessidade, né? Fazer uma lista de necessidades. A gente chama essa lista de necessidades de programa de necessidades. O que é o programa de necessidades? O que eu vou precisar dentro do meu quarto? Nós sabemos que temos aqueles itens coringa, né, que todo quarto de bebê tem. Cômoda, berço, poltrona de amamentar, a cama, um guarda-roupa. Mas aí, será que eu vou precisar de todos esses itens? Será se eu vou precisar realmente de uma cama auxiliar, se ninguém vai dormir no quarto, se eu não vou dividir esse quarto com uma babá ou com algum acompanhante? De repente a criança vai passar os primeiros dias no quarto do pai e da mãe. E os berços hoje em dia, nós temos berços de vários formatos, né? Vários tamanhos, inclusive. Existem berços que são verdadeiras camas e aqueles berços que se transformam em mini camas. Então você precisa primeiro pensar nessa necessidade real. Uma cadeira de amamentação, por exemplo, eu acho que é indispensável. Ela realmente é útil, mas será que eu preciso adquirir uma cadeira dessas que vendem, que são grandes, né, volumosas? Será que uma poltrona, aquela poltrona da sala, aquela poltrona que eu já tenho, ela não pode ser reformada e ser levada lá para o meu quarto, né, para o quarto do bebê, para ter essa função? Então a gente precisa avaliar. Uma cômoda, por exemplo, nos primeiros meses a criança ela vai usar muito mais peças pequenas, dobradas, fraldas, itens pequenos. Então o guarda-roupa talvez nesse primeiro momento, se não houver espaço, não seja tão necessário. Uma cômoda pode resolver. E já que eu falei de espaço, a nossa segunda dica, né, que a gente precisa chamar a atenção é justamente sobre o espaço disponível, né? Geralmente o quarto do bebê é aquele quarto que estava servindo de escritório, né? De repente um quarto de hóspede. Claro que existem aquelas pessoas que estão prevenidas, que tem uma casa grande, né, que tem vários cômodos e pode dispor de um dos cômodos para o quarto do bebê. Nem sempre isso acontece, principalmente nos apartamentos, né? Hoje em dia os apartamentos são pequenos, são apertados, então você precisa ter o seu quarto, precisa receber pessoas e quer ter um canto para trabalhar, um canto para estudar, e às vezes esses cantos são sacrificados de certa forma ou deixam de existir para dar espaço ao novo hóspede. Então, como que a gente vai fazer essa equação? Nós precisamos conhecer esse espaço. A primeira medida, e o nome já diz tudo, é justamente tirar as medidas do cômodo, né? Saber que espaço eu disponho, o que eu vou colocar lá. Vai ser só o quarto do meu bebê ou eu realmente vou ter que ter um espaço além daquele?
né? Eu vou receber uma pessoa, vai ficar no quarto do bebê, eu vou ter um canto de estudo no quarto do bebê, então tudo isso eu preciso pensar. Se eu disponho de um espaço pequeno, aqueles itens que foram falados anteriormente, eles precisam ser muito bem pensados. Eleger entre o guarda-roupa e a cômoda, qual dos dois que vai ficar? De repente, um guarda-roupa com gavetas resolve o problema, né? Um berço que vira cama também dispensa a cama auxiliar. Então, nós precisamos primeiro, como eu já falei, saber essa disposição, conhecer, né, o espaço, as medidas, né, dos móveis, porque muita gente compra móvel e depois vê que não cabe. Então não é interessante, né? Primeiro a gente tem que saber as medidas básicas, pelo menos de uma cama de solteiro, qual o tamanho de uma cama de solteiro padrão, um berço que geralmente tem 1,30 por 60, né? Uma cama de solteiro, 1,88 por 88, no caso de uma box, ou 2 metros por 90. Então a gente precisa dessas medidas. Uma vez com elas e com a lista de necessidades, com certeza a nossa tarefa vai ficar muito mais fácil. E aí é que nós partimos para a terceira dica. Precisamos pensar na iluminação, é um item muito importante. Iluminação e ventilação. Por quê? A iluminação ela é sempre uma aliada em todo tipo de projeto. No caso do quarto de bebê, uma iluminação natural ela é mais gostosa, né? Não só para o quarto de bebê, né? Na verdade, qualquer quarto pede que a luz natural adentre, né? Ela traz mais aconchego, tá? Eu não tenho como ter luz natural, enfim, o meu quarto é escuro, é abafado, não tem tanta ventilação, aí nós vamos partir para os recursos artificiais, né? Existe no mercado uma gama de lâmpadas, uma gama de luminárias que fazem essa função, né, com maestria, né, que funciona muito bem. Então a nossa dica é explorar bem essas ferramentas que estão disponíveis no mercado. Por exemplo, se você tem uma luz geral que é muito forte, você pode dimerizar. O que é dimerizar? Fazer com que aquela lâmpada diminua, né, a intensidade. O dimmer ele serve para isso. Ou então você pode pensar em pontos de luz que fiquem dispostos, né, pontuais e indiretos. Porque se você, por exemplo, acorda de madrugada, o bebê chora e você precisa amamentar, você não vai ligar a luz do cômodo todo e ofuscar, né, o bebê. Enfim, não é cômodo para ele, muito menos para você que estava dormindo. Então assim, a gente pensa nesses confortos. Então o abajur, ele é sempre muito bem-vindo. As luzes LED, né, nichos com iluminação, aquele pontinho de luz no teto, ou mesmo um balizador, né, uma luzinha fraca que é só para aquele momento que você vai ligar, né, não vai ofuscar e vai conseguir amamentar, vai conseguir ter aquele momento. Às vezes o bebê chora, você só vai dar uma olhada lá e é só um show de alarme, não tem nada demais, você não precisa acender a luz e acordar o bebê. Então a luz ela traz esse aconchego, ela traz essas possibilidades. Você pode ter uma luz geral, como pode ter luzes pontuais. Aí é que a gente parte para o quarto item, né? Nós vamos pensar, já resolvemos o espaço, já sabemos o que nós vamos colocar lá dentro, a iluminação está ok, né? E sobre a iluminação ainda, a questão do gesso, ele é um forte aliado, né? Porque ele nos dá várias possibilidades. E aí a gente parte para pensar nas cores, nos tecidos, né? Com certeza é uma tarefa muito gostosa. E aí, gente, o quarto ele começa a ganhar uma identidade, né? Geralmente muitas mães, elas pensam no tema do quarto, outras escolhem um papel de parede, e a partir daquele papel de parede toda a trama do quarto é desenvolvida, ou uma cor, né? Ou um tecido. E aí a gente precisa realmente ter cuidado com isso. Primeiro, com as cores, né? Não é toda cor que fica bem no quarto de bebê. Claro, nós queremos um quarto alegre, né? O quarto do bebê ele não precisa ser aquela coisa monótona, aquela coisa séria, aquela coisa sem graça, mas ele também não precisa ser um lugar gritante, porque ali é o lugar para ele descansar, né? No primeiro momento é só o que o bebê faz, ele descansa. Então, lógico que a gente vai ter que mesclar, né? O certo é a gente mesclar
o descanso, né, com a parte lúdica. Então, a cor é permitida? Claro, deve ser usada, né, porque nós precisamos estimular a criança, né, o lado sensorial dela precisa ver brinquedos, móveis, precisa ter essa movimentação, mas não precisa de uma parede vermelha, por exemplo. Então, sobre cores, né, no futuro próximo, eu espero, a gente vai tratar lá no nosso blog, né, falando sobre a dinâmica das cores, quais são as sensações que elas transmitem pra gente, né, e eu acho que isso aí é um tema para um outro capítulo. Faz parte desse planejamento, precisa ser pensado com cuidado, né, a mamãe, ela precisa pensar no que ela gosta, mas também precisa pensar no conforto do bebê. Depois que a gente já escolheu, né, as cores, os tecidos, toda essa gama de composição, a gente vai fazer a orquestra, né? Agora é colocar para funcionar, colocar a mão na massa, fazer aquele cantinho ficar gostoso, ficar agradável para quem chega, ficar agradável para o bebê, para o papai, para a mamãe, para toda a família, porque com certeza, gente, aquele ali é o primeiro contato que a criança vai ter com o seu universo, né? É o primeiro espaço dela. Então, precisa ser para ela, precisa ser pensado de uma forma que agrade aos sentidos da criança, né? Então, e que seja um quarto, a última dica é essa, que seja um quarto que possa crescer com ele. Não adianta a gente desperdiçar muitas vezes dinheiro, né, com um quarto muito infantil e depois de 2, 3 anos a criança já não tem mais identificação com aquilo. Então, o ideal é que a gente pense a longo prazo, que a gente realmente desenvolva um projeto que faça com que esse bebê de hoje, a criança de amanhã, o adolescente possa usar por muito tempo, né? Investir realmente em móveis, e os planejados ajudam muito a gente nisso, né? A gente planejar os móveis, fazer sob medida, é muito interessante, porque aquele armário pequenininho que a gente compra hoje só para o bebê, amanhã não funciona mais, né, para o menino, para a menina, adolescente. Então, de repente, a gente pensar nessa mobilidade de prateleiras, na mobilidade de cabides, hoje um cabideiro um pouco mais estreito, menorzinho para as roupas, né, mais baixinhas. Amanhã a gente já pode mudar o cabideiro de lugar, deslocar as prateleiras, colocar mais gavetas, incluir sapateira. Então, essa mobilidade é interessante, né, para que a gente possa realmente deixar que o nosso filho cresça e que o quarto cresça junto com ele. Então é isso, gente. Eu acho que são essas as nossas dicas iniciais. Eu espero realmente que vocês gostem. Esse tema ainda não acabou, né? Eu pretendo no próximo mais um vídeo sobre isso, um antes e depois, quem sabe, né, de um parto de bebê. Eu acho que é interessante a gente mostrar o passo a passo. E eu espero que vocês gostem, que se inscrevam no nosso canal e não percam mais nenhum vídeo, ok? Um abraço e até a próxima!